Olá, resolvi deixar registrado aqui nesse vídeo a minha opinião sobre essa questão toda da formação ou da educação operária. Essa discussão eu tenho feito com amigos, particularmente no encontro que a gente tem feito, no último realizado agora aí no mês de abril desse 2021, e levantou-se essa questão, coloquei essa questão da formação de uma classe trabalhadora, formação mesmo educacional, de ter uma escola de operários, de ter uma formação política, uma formação libertária por parte da classe trabalhadora. E aí a gente colocou algumas questões, eu levantei a questão de que parece que o MST tem isso, tem tido essa experiência de uma forma bastante satisfatória, de uma forma bastante proveitosa e positiva. E por que que os outros movimentos operários, por que que os outros movimentos populares não conseguem adotar esse tipo também de posicionamento com relação à formação de crianças, particularmente no ensino fundamental, né? E aí eu acabei esbarrando em duas literaturas da editora Expressão Popular que trata desse assunto, da formação de crianças dentro do MST. E nisso também a gente acabou tendo contato, né, com essas discussões de dois personagens muito importantes na formação pedagógica operária do final do século XIX para esse começo de século XX, que foi o Francisco Ferrer e o Paul Robin, o Ferrer espanhol, né? Apesar de ele estar sempre associado ao movimento anarquista, me parece que efetivamente ele não é um militante anarquista, mas está sempre envolto em questões do anarquismo, principalmente porque a época em que ele militava, início do século XX, ele foi um forte crítico da questão da Igreja Católica na Espanha, tá? E o Paul Robin na França, que também tinha essas concepções pedagógicas de uma educação para os filhos do operariado. E isso era bastante patente, isso fazia sentido, tendo em vista que essa população não tinha acesso direto aos instrumentos de estudo, né, de educação. Isso era bastante complicado, ou então se tinham, era de uma forma extremamente precária. E esses movimentos, principalmente os operários, o pessoal da cidade, tinha uma concepção muito clara de que a educação, de o acesso a essa informação era extremamente importante para romper o ciclo de miséria e opressão do qual eles viviam. Então, daí a importância, já que eles não tinham acesso, não podiam frequentar ou pagar, né, essas instruções, eles mesmos tinham que fazer as suas formações. Então, isso chega no Brasil nessa virada de século XIX, virada de século XX, através das migrações, tanto de italianos quanto de espanhóis, de alemães, que vêm para o Brasil para engrossar o caldo da mão de obra barata, tanto na cidade quanto no campo, para substituir a mão de obra escrava. Né? Isso está bastante já estabelecido na literatura, então não é o caso da gente ficar aqui se degladiando com relação a isso. A questão para mim disso é de que é extremamente importante ter-se uma formação de base, uma formação do chamado hoje ensino fundamental para essas crianças dessas comunidades. Então, o MST consegue fazer isso, a gente teve essa discussão, me parece que, eu desconheço, né, teria que pesquisar isso de forma mais séria, talvez até visitar um assentamento nesse sentido. Parece que eles têm essa necessidade, por quê? Porque eles estão num assentamento, os assentamentos não são providos de escolas pelo Estado. Tá? As escolas e as escolas rurais, de uma forma geral, aqui no Mato Grosso, eu conheço um pouco mais essa realidade. As escolas rurais, além de serem distantes, né, tem um problema sempre da questão do transporte dessas crianças até as escolas rurais, tá? E isso se torna mais complexo para quem está dentro de um assentamento do MST.
Então, o que, que eles fazem? Eles procuram se organizar de tal jeito e forma que eles mesmos tenham pessoas que possam fazer e possam ministrar aulas para os seus filhos, sem que necessariamente eles tenham que sair frequentemente ou diariamente dos seus assentamentos. E essa ideia criou, né, gerou esse fôlego todo que hoje você tem escolas do MST nos assentamentos em vários locais do Brasil e já estão pensando em fazer, inclusive, uma universidade, né, de ter universidade para formação do seu pessoal de assentamento. Então isso é extremamente importante e eu acho que é isso que fez, inclusive, esse movimento ficar meio que isolado, não é o termo, mas provavelmente para usar um termo da nossa moda agora por conta da pandemia, mas imune a toda essa questão política envolvendo o PT, por exemplo, foi de que eles tiveram essa formação. Né? O MST não é um partido político, mas é óbvio, tem uma veia política, eles têm um posicionamento político, que não é um posicionamento político necessariamente idêntico ao do PT, há diversas divergências nesse sentido, inclusive, para mim, eu acho que a grande frustração, o grande incômodo do movimento dos sem terra com relação ao PT, principalmente pelos anos que o PT ocupou a presidência da República, foi a falta de uma efetiva reforma agrária. Eu acho que proporcionar assentamentos é uma coisa, dar títulos de terra é uma coisa. Todos os governos fazem isso, dão uns títulozinhos de terra, põem 4, 5, 6, 10, 20, 30 famílias, né, ou até da ordem de milhar de família, dá um título de terra, mas isso não é reforma agrária. Né? Então, essa reforma agrária não aconteceu nesse período e eu acho que foi uma coisa tão desejada, tão pautada pelo MST e acabou não acontecendo nos governos tanto Lula quanto Dilma. Então, acho que há um certo aí atrito nessa pauta, particularmente do MST. Mas, voltando à questão da educação, eles conseguiram, então, diferente de partidos políticos e diferente de sindicatos, e hoje, diferente de movimentos populares, seja ele de negros, mulheres, seja lá de que facção for esse pensamento, o MST conseguiu manter essa questão da educação dentro dos seus assentamentos. E não é a questão que se coloca, que a gente discutiu, já é de que se essa educação ela é doutrinária, ou se ela é libertária, ou se ela é simplesmente uma extensão da educação formal que é hoje. Né? Seja como for, essas escolas elas são legítimas, elas formam crianças no primeiro e no segundo grau, e efetivamente elas têm que seguir a lei. Hoje temos aí as leis de diretrizes e bases da educação que precisam ser seguidas, inclusive no que diz respeito aos seus conteúdos. Tá? Então não se ministra qualquer coisa para ser uma escola válida, para ser uma escola oficial, vamos dizer assim, que possa expedir um diploma de primeiro e de segundo grau, eles não podem ministrar aulas do que eles quiserem. Então a questão não é essa. Mas o que se coloca hoje, eu acho que dentro desses grupos de discussão, das comissões de leis de diretrizes e bases, é justamente um campo de disputa que vem se colocando para que esses gestores, essas pessoas que definem os seus conteúdos de primeiro e de segundo grau, sejam efetivamente colocados de forma libertária e não de forma doutrinária. E aí hoje a discussão que se coloca também a nível de educação é de isso tudo é ideologia, né? Porque os comunistas, o PT, seja lá quem for, colocou a ideologia de gênero no currículo da educação fundamental. Porque hoje você tem que ensinar, você é obrigado por lei a não discriminar homossexuais, transexuais. Cara, isso não tem nada a ver. Isso, para mim, é uma questão de humanismo. Né? Você ter uma formação humanista e respeitar um outro ser humano
independente da sua condição de gênero e de escolha, é uma coisa, tá? Então é muito difícil essa discussão, por quê? Porque carece inclusive de base, de conhecimento das pessoas que se propõem a discutir isso. Elas não sabem o que é gênero, não sabem. Elas têm um preconceito, elas têm uma ideia que foi trabalhada durante anos, justamente na escola, nesse ambiente, dentro de casa também, na igreja, ou seja, em diversos grupos que vão compor o que o Althusser chamaria dos aparelhos ideológicos de Estado, que coloca na cabeça da pessoa, né, daquela formatada básica, de que, olha, isso é perigoso, né, falar disso, de gênero, falar que existe mais de outras opções sexuais para a escola, para crianças, isso é perigoso, isso é pecaminoso, isso é vergonhoso, bate até num esquema moral, né? Que isso é vergonhoso, isso é uma afronta, isso é uma sem-vergonhice sem tamanha que se coloca para as crianças. Mas aí o medo disso é justamente pelo fato de não conhecer. Essa é a primeira questão, na minha opinião. A segunda é de, além de não conhecer, não saber lidar com a situação, não saber lidar, não saber explicar para a criança, não saber abordar uma criança. E isso tanto parte de pais quanto de pedagogos, de educadores. Não sabem como chegar efetivamente nesse assunto e colocar essas questões para as crianças, porque não tem como você querer dar uma aula para uma criança de 8 anos, eu faço isso hoje aqui em casa para minha filha, eu dou aula para ela do ensino fundamental, ela está no 3º ano do ensino fundamental, e gera-se várias questões nesse sentido. Então a gente já teve contato com material didático, por exemplo, que coloca, olhem só, numa suposta aula de geografia, o conteúdo falando sobre o campo. Ok, tem que falar sobre o campo, a diferença entre campo e cidade, mas o material didático colocava o campo como sendo um lugar de gente que era, assim, bem de vida, era um lugar onde as pessoas vão só para relaxar, é um lugar onde as pessoas vão para descansar, e é um lugar onde as pessoas trabalham muito pouco. Olha só a visão que se coloca numa formação de base de uma criança, tratando o campo, o trabalhador do campo dessa maneira. Então a abordagem que eu fiz com a minha filha, eu falei da diferença do campo, da cidade, atendi o conteúdo, mas expliquei para ela, por exemplo, que existem os boias-frias, que o trabalho no campo ele é duro, que o trabalho no campo ele é precário, que as pessoas que trabalham no campo têm dificuldade para trabalhar no campo, que o campo não é um sossego. O campo não é dessa forma. O campo não trabalha, não é assim um lugar que você vai, um retiro que você vai para descansar. Não é isso. O campo é um lugar de trabalho duro. Tem pessoas trabalhando duro para conseguir levantar e colocar o seu sustento na mesa, trabalhar para poder vender um certo excedente da sua colheita, da sua plantação. Há desigualdades no campo. Tem gente que tem muita terra e tem gente que não tem nenhuma e está no campo. E como é que faz isso? Então, ela percebeu essa diferença social, que não é. O campo não é isso. Falar que é um trabalhador do campo, que você é um trabalhador rural, isso requer realmente de que você é um trabalho que você trabalha duro, você tem que acordar de madrugada, às vezes vai dormir até tarde. Que um boia fria, como eu descrevi para ela, é uma pessoa que trabalha arduamente, tem que ficar cortando cana, e ela não entende, mas por que cortar cana? Por que não põe um trator para cortar então toda essa cana? O trator passa na plantação toda lá e tira toda essa cana de lá e pronto. Por que as pessoas têm que ficar sofrendo para cortar cana, para ganhar um dinheiro, para sobreviver? E por que eles chamam boia fria? Aí você tem que explicar todo esse contexto, o que é uma boia, por que ela é comida fria e por que eles precisam disso, né? E você não vai encontrar isso no livro didático, né? Não vai encontrar. Então fica aquela questão. Como é que faria de um professor que faz esse tipo de abordagem para as crianças na sala de aula? Tá lá o material didático oficial e ele introduz o tema, fala do conteúdo, o conteúdo diz que o campo é um lugar tranquilo, o campo é um lugar sossegado, o trabalhador do campo é um trabalhador tranquilo, não tem dificuldades, é isso que o material didático coloca, mas ele faz o contraponto, traz para si as crianças essa banho de realidade, mostra para as crianças essa realidade.
E aí eu estou falando de qualquer escola, tá? Pode ser da periferia, pode ser da elite ali e tal, e o professor tem essa abordagem. Isso sim é o que é o considerado perigoso. Isso que muitos não vão gostar. Vão ter pais que vão espernear e vão ter pais que vão aplaudir. Então isso fica difícil. Agora, em se tratando realmente de uma formação humana do sujeito, isso é complicado. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque para contra-argumentar de que se o que é ensinado para as crianças de uma escola dentro de um assentamento do MST é doutrina, eu não sei dizer, eu teria que estar lá, eu teria que ver. Encomendei um material que diz, que fala sobre isso, que fala de uma pedagogia do MST, e eu acho que isso é importante, você ter uma pedagogia voltada a esse tipo de coisa, e aí a gente teria que ter um entendimento do que é essa pedagogia, né? Eu acho que não é o caso da gente discutir isso agora, mesmo porque, para mim, Carlos Santiago, fazer uma discussão sobre pedagogia, não importa de que tipo que a gente esteja discutindo, falar sobre pedagogia, nós precisaríamos, na minha opinião, ter passado pelo menos por 3 grandes textos, que Emílio e da Educação do Rousseau, eu acho que isso é um marco extremamente importante na formação, no pensamento da educação de crianças, tá? No próprio Paideia, do Werner Wegner, tá? Eu acho que é um livro que vai descrever como é que se dá essa ideia da formação do homem, como é que o grego, né, na antiguidade, pensava efetivamente como é que se forma um cidadão, como é que se forma uma pessoa de bem, como é que se forma alguém que vai contribuir de uma forma geral para essa sociedade, tá? E aí, finalmente, eu acho que hoje, no século XXI, é de extrema importância o entendimento do pedagogo russo, o Makarenko, naquele livro, o Poema Pedagógico. O poema pedagógico ele é fantástico, porque ele vai descrever a situação de jovens que são pobres, são carentes e que precisam dessa formação, e como é que você dá essa formação, e mais do que isso tudo, a pedagogia do Makarenko é uma pedagogia da coletividade. Como é que você trabalha de forma coletiva? E aí é que entra a ponte, na minha opinião, dos trabalhos, da militância do Francisco Ferrer e do Paul Robin, né, o Ferrer na Espanha e o Robin na França, de que eles têm essa preocupação. O Ferrer é um que vai defender, no início do século XX, estamos falando aí de 1906, 1910, está defendendo que a escola tem que ser mista. Meninas e meninos têm que estudar junto. Isso é uma questão até pedagógica interessante, mas ela é prática, inclusive, porque esses operários eles não tinham salas, não tinham condições de colocar uma quantidade de crianças de um lado e uma quantidade de crianças do outro lado. Então era mais fácil você ter a junção dessas turmas, dessas crianças todas com um efetivo profissional, falando para todos eles. Porque qual que seria a diferença? Por que eu daria uma formação diferente para meninas e para os meninos? Ora, do ponto de vista, por exemplo, católico, faz todo sentido. As escolas daquela época tinham uma formação diferente para as meninas, que formavam e colocavam a mulher numa situação de total e exclusiva dependência do homem, e a formação dos meninos, que colocavam eles como efetivamente aqueles que alavancam e que são os chefes efetivos de família. Então isso fazia sentido separar. Não dá para ter esse mesmo discurso numa turma mista de crianças, meninas e meninos, e você falar, olha meninas, você tem que ser submissa a ele, olha meninos, é vocês que mandam nelas. Não dava. Então você automaticamente separava isso. E aí você limitava a instrução das meninas só até um determinado ponto, não estudava, não havia necessidade de se compreender o mundo até determinado limite, e os meninos passavam um pouco desse limite. Então eu acho que para fazer uma discussão séria sobre isso, a gente precisaria estar amparado nessas 3 referências que mudam o mundo, não é uma particularidade minha, elas mudam o mundo. A educação, a Emílio da Educação do Rousseau, muda completamente a concepção de como é que se dá a educação de uma criança
no século XVIII, e aí isso vai permear todo o século XIX, né? Eu acho que o livro do Werner Jaeger também, o Paideia, ele vai dar uma ideia clara de como é que então se formava, qual que era a preocupação que os antigos gregos, que na antiguidade se tinha com relação a esses seres humanos, na formação humana dessas pessoas. Né? Como é que se forma o homem grego? Como é que eles conseguem, então, fazer artes, ir para a guerra? Como é que se dá esse tipo de formação? Eu acho que isso também vai nos dar pistas bastante interessantes. E o próprio poema pedagógico do Makarenko, que vai dar essa indicação de que hoje falta muito, na minha opinião, que é de uma pedagogia coletiva. Tá? Hoje nós temos aí várias denominações, vários segmentos escolares, cada um diz que defende uma pedagogia, um diz que é piagentino, outro diz que é montessoriano, o outro diz que é isso, que é A, que é B, que é C, e na verdade todos eles não têm nenhum método. Minha percepção. O que eles têm é uma propaganda, eles precisam fazer propaganda, atrair a atenção dos pais nesse sentido, e até colocam pedagogos para conversarem com os pais, tal, que diz que efetivamente a escola funciona dessa maneira, nós adotamos esse método, nós privilegiamos dessa forma a educação do seu filho, mas quando essas crianças vão para a sala de aula, o profissional que está lá dentro não segue absolutamente nada daquilo que foi propagandeado quando os pais foram conversar com a coordenação pedagógica da escola. E a escola diz, olha, eu sou da linha pedagógica tal, nós seguimos tal e tal método pedagógico. E, na verdade, na prática, isso não segue. E os pais, na verdade, também não têm como medir isso. Primeiro que os pais simplesmente não têm tempo para medir isso. E segundo, mesmo que tivessem o tempo, não saberiam medir, porque não sabem nada dessa questão pedagógica. Né? Eles acham que pedagogia é você tratar bem o seu filho. Né? Meu filho está sendo bem tratado, ele está sendo educado. Né? Ele não responde para o professor, ele fala as questões certinha, ele senta na carteira, fica comportadinho, ele está aprendendo. Então, tá ótima essa pedagogia para mim. Isso não tem nada a ver com pedagogia. Né? Isso sim tem a ver com disciplina, isso tem a ver com ordem, isso tem a ver com doutrinação, tá? Mas com pedagogia não tem nada a ver, minha percepção para esse tema. Agora, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão hoje, está faltando muito disso. Eu sinto muito falta disso. Eu vou ficar bastante chateado, tô provavelmente a das raríssimas exceções que vou ficar extremamente chateado quando voltar às normalidades aí da questão de aulas. Por exemplo, hoje minha filha eu tirei do ensino particular e coloquei no ensino público, e a gente tem feito essas aulas de forma que tem chamado de remoto, né? Na verdade não tem aula nenhuma, né? Os professores simplesmente mandam um conteúdo e falam, olha, estuda a página 10 até a página 14 do livro tal. O tema de hoje da discussão é sílabas tônicas, né? Que é um material que eu tenho gerado aqui, que eu tenho discutido com a minha filha, para ela ter essa noção de sílaba tônica. Então, o material de hoje é sílaba tônica, despacha isso, e você em casa que tem que se virar com a criança para que ela consiga absorver esse conteúdo de uma forma ou de outra. Bem ou mal, ela precisa ter contato com isso. Então, eu tenho feito essa ponte com a minha filha, às vezes até com outras crianças que acabam frequentando aqui em casa, e dando esse direcionamento mais pedagógico, mais voltado a uma formação realístico-humanista, né? Ou seja, eu não, elas têm dúvidas, eu falo a verdade, elas acabam tendo um posicionamento crítico com relação a isso, né? Por exemplo, se faz bastante discussão em torno de pandemia, então não entende por que tantas pessoas estão morrendo, por que elas não vacinam, por que não tem vacina, por que o hospital está lotado, por que tem a doença, né? Então, essa coisa toda a gente acaba discutindo de forma realística para a criança e não fantasiando ou omitindo informação. Mas aí é muito duro, ela não tem idade para isso, para entender. Aí é que entra a pedagogia. Não é essa a questão. É como você faz a transmissão desse conhecimento. Aí é que entra esse método de como que você vai fazer a construção desse ser humano. Tá? E eu acho que é isso que falta de experiência para muitos profissionais, para muitos pais
ter esse tipo de visão, ter esse tipo de contato. E eu vou sentir muita falta disso, porque eu vou entregar novamente a minha filha para o sistema oficial de ensino, tá? Que eu sei que vai estar lá, mas vai estar na mão de profissionais que, na minha visão, não vai ter a mesma bagagem, o mesmo conhecimento, o aprofundamento pedagógico que eu tenho, ou que pretensamente acho que tenho. Então isso vai ser ruim. E provavelmente, dada essa questão, e de um ano a gente já está nesse ciclo, ela já está acostumada a ter o pai e o momento de ter que fazer a lição, ter que absorver esse tipo de conhecimento, ela vai voltar para a sala de aula e ela provavelmente vai sentir uma diferença de qualidade, uma diferença de abordagem. Antes, as crianças vinham para a escola e questionavam os pais dizendo o seguinte: olha, pai, mas a professora disse que é desse jeito. E o pai fala: então se a professora falou, beleza, então é desse jeito. Ah, mas o papai faz dessa forma. Mas a professora falou que não é assim que se faz. Ou seja, tinha aquela visão, aquela autoridade de que o professor disse o que era certo. O professor fala o que é o certo para ser feito. Né? Porque, afinal de contas, ele até me dá nota, ele me dá ponto. Se eu digo o que ele quer que eu diga, ele me dá uma nota. Ele me dá um ponto. Agora, aqui em casa não tem nada disso. Não tem nota, não tem um ponto positivo, um ponto negativo. Tem uma discussão sobre o problema. Tem uma discussão, a gente faz uma discussão sobre o que é uma sílaba tônica. Eu tenho que resgatar com ela o que significa sílaba, ela tem que lembrar o que é uma sílaba. Ela tem que saber qual é o significado da palavra tônica. E aí juntar as duas ideias. Uma sílaba é isso e um tônica é isso. Então uma sílaba tônica se transforma em que conceito? Né? Para ela justamente saber identificar isso nas palavras. Agora, simplesmente não falar, nós vamos aprender sílaba tônica. É o seguinte, é aquela que é mais forte. Aquela que é mais forte? Mas como assim? É aquela que é mais forte e acabou. Né? Se você tem a palavra operário, a sílaba tônica é urá, porque o acento vai em cima do urá, do operário. Então, na educação, a sílaba tônica é o são, porque educação mais forte é muito trivial, é muito. Você tem que trabalhar com a experiência da criança nesse sentido. E aí, vale muito a pena lembrar o próprio Paulo Freire. Ele fala, cara, não tem como você trabalhar questões com as crianças de uma realidade que ela não conhece. Como é que eu vou trabalhar essas questões com uma criança se ela não conhece, se ela não sabe o que é sílaba, se ela não sabe o significado da palavra tônica? E aí eu introduzo um outro conceito artificialmente colocado que é sílaba tônica. Como é que eu faço isso? E aí eu cobro, aí eu tenho que ter medidas. De 10 palavras, ela tem que me saber quais são as que têm a sílaba tônica. De 10 ela acertou 7, então a nota dela é 7, porque 3 ela errou. Se 3 ela errou é porque ela não dominou o conceito de sílaba tônica, ela não conseguiu desenvolver isso de forma plena. E você tem que retomar isso é difícil. Então, eu acho que quando retomar para ir para a escola, ela vai perceber, ela vai ver essa diferença de qualidade. E talvez, como era antigamente, o professor falou, talvez ela venha dizendo, meu pai disse que não é assim, professora. Né? Meu pai falou que sílaba tônica é desse jeito. Ele não está falando do jeito que a senhora está explicando. E aí, como que esse professor, essa professora, vai lidar com uma criança com essa percepção do conteúdo, com essa percepção de realidade? Quando estiver discutindo, por exemplo, lá a questão da diferença do campo e a criança ter uma visão crítica do que é a cidade, ter uma visão crítica do que é o campo, do que é uma realidade no campo, que é uma realidade na cidade. O professor está preparado com isso, vai simplesmente falar, senta aí, cala a boca, fica quieto, moleque, depois a gente conversa e vamos tocar a aula que o tempo já está acabando, a aula termina a tal hora e eu ainda não dei todo o conteúdo, preciso encher mais 2 lousas aqui para vocês copiarem, vocês estão muito lentos de copiar a lição, vamos continuar copiando lição. Esse é um aspecto. O outro é justamente dessa questão do conteúdo. O conteúdo ele não é livre, não é livre. Tem gente que eu conheço instruída, inclusive, que acha que é a escola que decide o que vai ser dado. Eu escolhi a escola A porque lá eles dão isso de matéria. Eu escolhi a escola B
porque lá ela é assim, assim, assado, porque eles dão essa e essa matéria. Cara, o conteúdo e as matérias são as mesmas em todo lugar, isso é obrigatório por lei. Tá? É obrigatório por um tema abordado, é obrigatório por lei. Não tem como fugir disso. Agora, a questão é, de novo, de pedagogia. Como isso é colocado para a criança? Como isso é desenvolvido? Eu não vejo problema nenhum em discutir gênero com crianças do ensino fundamental. Não há problema nenhum. Agora, há problema sim se você for lá endemonizar essa coisa toda, botar medo, e não informação, e não esclarecimento, e não sanar uma curiosidade até inclusive, que essas crianças podem ter com relação ao tema, e que elas não entendem, mas elas percebem, elas sabem, elas olham. Elas olham e falam assim, pô, por que, que o fulaninho ali, o Manuelzinho, tem dois pais? Eu só tenho um, mas ele tem dois pais. E aí, como é que você explica isso? Ah, esses daí são sem vergonha, são safados, é gente que não presta. E aí? Ah, a Aninha tem duas mães. Como é que faz? Não vai brincar com a Aninha porque a Aninha tem duas mães? Tem muita gente que vai ter esse posicionamento, que vai tirar da escola. Não, não quero meu filho nessa turma onde tem mães que são homossexuais, onde tem pais que são homossexuais, eu não quero. Então, na verdade, é mais um arcabouço de preconceito, de falta de informação e de falta de respeito para com um ser humano, porque veja bem, isso tudo é muito fácil e é muito mais condizente de você transpor para a questão do racismo, da questão do negro. E eu já vi comentários do tipo, ah, na turma do meu filho, gente, vocês viram? Tem um pretinho. Como assim tem um pretinho? Tem uma criança de uma outra etnia. Podia ser um japonês, podia ser um judeu. Cara, é um negro. Como assim tem um pretinho? Não dá. Então é aí que a gente vê o quanto é difícil lidar com essa discussão. E aí a mesma preocupação eu tenho nessa questão da formação operária. Primeiro que a classe operária, o trabalhador, ele precisa ter acesso a isso. Hoje isso está extremamente diversificado. Primeiro que a gente não sabe mais quem é trabalhador. A gente consegue só dizer quem tem renda e quem não tem. Trabalhador é difícil. O fato de você estar com a carteira registrada não significa que você seja trabalhador. Empregado significa, sim, do ponto de vista jurídico. Enquanto categoria jurídica, você é exatamente isso que a lei diz que você é. Agora, se efetivamente você é, isso é outra história. Na minha percepção, isso é outra história. Porque você se sente trabalhador, você se sente operário, você faz parte disso, você se identifica com essa classe? Quem trabalha nos escritórios o dia inteiro acha que é um operário, acha que é um... Não, ele se sente num patamar diferenciado. Aí sim, esse aspecto ideológico faz isso. É óbvio que, como a gente tem essa formação voltada para uma meritocracia, voltada para uma competição exacerbada, faz com que isso seja legítimo. Agora, o fato disso estar acontecendo não significa que seja legítimo. Ele simplesmente acontece, mas não quer dizer que seja legítimo. Então, essas preocupações, vale a pena a gente fazer uma discussão, um aprofundamento, e eu acho que é interessante, efetivamente, a gente também esbarrar nesse tipo de consideração. Eu acho importante a questão pedagógica, eu acho importante a questão educacional, eu acho importante mostrar para a criança uma realidade que ela consegue se entender. Depende de que pedagogia você vai adotar para mostrar para ela essa realidade. Quanto mais você tentar camuflar isso, pior vai ser para ela lá na frente, pior para a sociedade como um todo lá na frente, porque ela vai ter uma concepção completamente deturpada do que é a realidade. Aí sim, nesse sentido, usando a concepção marxista de ideologia, que nada mais é do que você deturpar a realidade. Não é você mentir. Veja bem, ninguém está falando aqui de mentira, você contar uma mentira. Isso é outra coisa. Mas você deturpar, você mascarar, você maquiar a realidade, isso é ideologia. Você deixar de mostrar o que efetivamente é,
e evitar com que a pessoa pense livremente sobre isso, que ela tenha a opinião dela sobre isso que é ideologia. E é isso que, por exemplo, também o Freire vai brigar muito, ele vai discutir muito, e eu acho que é fantástico o conceito que ele vai desenvolver da diferença entre consciência e conscientização. A consciência é quando você percebe a realidade, você vê que você está numa situação ruim e você se conforma com ela. Fala, gente, é assim mesmo. Eu sou pobre mesmo. Eu não estudei. Eu sou ignorante, por isso que eu tenho que ganhar menos que todo mundo. Eu fui mal formado, então eu tenho que ganhar menos, eu tenho que ter um subemprego, eu tenho que trabalhar na uberização mesmo. Porque eu não estudei, não trabalhei. Então, mas eu tenho consciência disso, que a situação está ruim, tá? Eu sei que não, né, se eu tivesse em outra situação, eu faria diferente. Essa é a consciência. A outra é a conscientização. A conscientização é quando esse mesmo sujeito passa por esse processo, dá-se um banho de realidade nesse sujeito, ele percebe a realidade e fala: não, eu não quero isso. Isso está errado. Eu vou mudar isso. E outra, não vou mudar o meu destino. Não é esse individualismo que vai se pregar. Então vai à luta, vai estudar, que você vai se dar bem na vida, vai fazer um concurso público, vai virar promotor, vai virar juiz, vai virar não sei o quê. Na que você vai se dar bem? Porque quem estuda vai conseguir, mas tem que ralar muito. Não, não é nada disso não. É ele mudar a percepção social dele. E ele mudando a percepção social dele, ele precisa também fazer com que os outros também percebam isso. Isso é uma conscientização. Ela é coletiva. E aí, voltando de novo à discussão pedagógica, é que entra o Macarenko. O poema pedagógico vai descrever isso. Como é que você consegue trabalhar a coletividade com pessoas totalmente heterogêneas? Eu acho que é esse que é o ponto que é importante, que é interessante de fazer nessa discussão também. Bom, é isso. Eu acho que a minha opinião foi colocada. A gente está aberto ao debate. Quem quiser, a gente tem a disponibilidade de conversar sobre o tema.